Olá! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está em pauta na atualidade, o home office. Publiquei um texto no blog do oliva.com.br, onde você poderá ter acesso ao artigo escrito. O título, Home Office, da Era Vargas aos dias atuais, que a tecnologia não seja utilizada para precarizar ainda mais o trabalho humano. Muitos dizem que a possibilidade de home office veio com aquela que foi batizada reforma trabalhista. Em texto anterior, escrito em conjunto com o desembargador João Batista Martins César, já havíamos, mesmo antes da aprovação da famigerada reforma, dito que seria uma autêntica demolição trabalhista. No texto escrito no blog, você tem o link também dessa opinião a respeito da deforma trabalhista. Voltando, porém, ao nosso tema, não é verdade que o home office tenha sido regulamentado pela dita reforma de 2017. O artigo 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, a nossa CLT, Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, em sua redação original, já previa a inexistência de distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e aquele executado no domicílio do empregado, desde que estivesse caracterizada a relação de emprego. É o denominado trabalho em domicílio, com vínculo empregatício. Obviamente, por ser de 1943, tal previsão não foi pensada para as espécies atuais de teletrabalho, por exemplo, mas a elas já era aplicável. O artigo 83 da CLT, por sua vez, que continua com a redação original de 1943, lembre-se, ao assegurar pelo menos o salário mínimo para essa categoria de trabalhadores em domicílio, explicita ser considerado trabalho em domicílio aquele executado na habitação do empregado ou em oficina da família por conta do empregador que o remunere. A regulamentação jurídica do trabalho em domicílio, porém, antecede a própria existência da CLT. Em 1938, o Decreto-Lei 399, de 30 de abril daquele ano, que assim como a CLT foi editado em plena era Vargas, trouxe um capítulo inteiro, o segundo, com 4 artigos, 8º a 11, tratando dessa variedade de prestação de serviços. No blog do oliva.com.br você encontra também o link para o texto histórico deste decreto-lei. Além de definir trabalho em domicílio, o DL em questão também explicitou quais trabalhadores seriam considerados em referida situação e, por fim, conceituou o empregador em domicílio. Na verdade, esse é, e sempre foi, o típico home office, o escritório na própria casa. Com a redação que lhe foi dada pela Lei 12.551 de 2011, o artigo 6º da CLT sofreu pequena modificação que não alterou, todavia, sua essência. Acrescentou apenas o trabalho realizado à distância, ainda que não fosse no domicílio do empregado, por ser uma expressão mais ampla. A mesma lei criou um parágrafo único ao artigo para esclarecer que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Assim, o home office é previsto desde antes até do nascimento da CLT, pouco importando que não houvesse, quando criado, a evolução tecnológica hoje existente por nós experimentada. Presentes os pressupostos caracterizadores do vínculo empregatício, artigo 2º e 3º da CLT, mesmo com subordinação remota, eletrônica, constitui típica relação entre empregado e empregador, gerando direitos trabalhistas. Nesse sentido, pode-se dizer que a CLT e antes dela o Decreto-Lei 399 de 38 foram avançados para o seu tempo, pois trouxeram previsão perfeitamente aplicável às relações de trabalho mais de 8 décadas depois. Se o estabelecimento de regras jurídicas é antigo, a existência do trabalho em domicílio em si é muito mais. Remonta aos primórdios do trabalho humano. Por ser realizado principalmente no ambiente domiciliar do trabalhador, trata-se de uma das formas mais antigas de prestação de serviços.
Há um excelente e muito interessante texto a respeito da então juíza do trabalho e hoje desembargadora do TRT de Minas Gerais, a doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, intitulado Trabalho em Domicílio, Histórico e Perspectivas, o Teletrabalho, que foi publicado pela Revista do Tribunal Superior do Trabalho em 2005 e cujo link para acesso você pode encontrar também no artigo escrito que serve de base para este vídeo no blog do oliva.com.br. A partir da Revolução Industrial e de forma mais acentuada no auge da indústria automobilística, que no Brasil foi introduzida com as montadoras de veículos, houve sensível redução do trabalho em domicílio diante da exigência da presença física do empregado nas fábricas. O trabalho em domicílio não deixou, porém, de existir. A indústria da moda, por exemplo, sempre se valeu desse tipo de trabalhadores, regular ou irregularmente, com as costureiras, e as mulheres são as mais exploradas, que na ponta mais vulnerável de uma das cadeias produtivas mais ricas da atualidade, trabalham para confecções em suas próprias casas, formal ou informalmente, em regime de subcontratação e com condições precárias e aviltantes, sendo pessimamente remuneradas. Não são raras, por sinal, e anoto isso no rodapé do texto escrito publicado no blog, as denúncias de trabalho análogo à escravidão nessa área, não só nas casas, como também em oficinas clandestinas que se valem, especialmente em grandes centros, de exploração do trabalho humano até de crianças, vejam só, notadamente de imigrantes. Mas não são apenas as confecções e as costureiras. Outros segmentos também se beneficiam com maior ou menor intensidade dessa espécie de trabalho, aproveitando-se da distância e da maior dificuldade de fiscalização estatal para reduzir, quando não suprimir, direitos trabalhistas e previdenciários. Com a evolução tecnológica, percebeu-se que em muitas atividades, a presença física do trabalhador no ambiente de trabalho passou a não ser tão necessária. Surgiram então os teletrabalhadores que em suas próprias casas ou em outros locais distantes dos olhos físicos do empregador, mas submetidos a controles digitais até mais rigorosos, passaram a desenvolver suas atividades de forma remota. E o trabalho em domicílio voltou com força, pois embora o teletrabalho a ele não se restrinja em regra, é sim o teletrabalho realizado em home office. Em O Presidente Negro, e abro um parêntese aqui para registrar, como fiz em nota de rodapé no artigo escrito, que vale o registro de que o livro, apesar de reconhecidamente ser leitura importante, é também criticado porque sintetizaria um pensamento racista dominante na época, mas não vamos nos deter na questão para não fugir do nosso tema principal, sendo que lá no blog, para quem se interessar, há também link que conduz a artigos científicos sobre o assunto do racismo. Retomando, em O Presidente Negro, cuja edição original impressa é de 1926, Monteiro Lobato, em livro de ficção, amparado por um porviroscópio, instrumento imaginário que associa a palavra porvir, futuro, com escópio, do latim scopium, que refletiria observação, para dar ideia de ser possível ver o futuro, profetizava em diálogo envolvente de personagens. O que se dará é o seguinte: o radiotransporte tornará inútil o corre-corre atual. Em vez de ir todos os dias o empregado para o escritório e voltar pendurado num bonde que desliza sobre barulhentas rodas de aço, fará ele o seu serviço em casa e o radiará para o escritório. Em suma, trabalhar-se-á à distância, e acho muito lógica esta evolução. Não são hoje os recados transmitidos instantaneamente pelo telefone? Vejam, 1926. De forma muito mais avançada e anteriormente ao previsto, o cenário imaginário se daria no ano de 2200, quando cessaria a era dos veículos, nada de bondes, automóveis ou aviões no céu, diz o autor, mas sem a extensão imaginada, isso se deu na verdade. Antes mesmo da pandemia do novo coronavírus, SARS-CoV-2, aliás, o teletrabalho havia chegado para ficar.
A Organização Internacional do Trabalho, OIT, editou inclusive a Convenção 177, que é de 20 de junho de 1996 e entrou em vigor em 22 de abril de 2000, e também a correspondente Recomendação 184, nenhuma delas ainda ratificadas pelo Brasil, com o propósito de sinalizar para o mundo a necessidade de efetiva proteção jurídico-trabalhista e previdenciária que se deve conferir aos trabalhadores em domicílio, dentre os quais, por óbvio, o teletrabalhador. Disponível em inglês, francês e espanhol, sem tradução ainda para o português, a Convenção 177 traz em seu artigo 1º definição parecida com a da CLT, artigo 6º e 83, fixando que a expressão trabalho em domicílio significa o trabalho que uma pessoa designada como trabalhador em domicílio realiza em seu domicílio ou em outros locais que escolha, distintos dos locais de trabalho do empregador. Também no artigo escrito, você encontrará a transcrição em espanhol do artigo 1º da Convenção 177 e o link para acessá-la por inteiro, para conhecimento integral do que ela preceitua a respeito. Verdade que a denominada Reforma Trabalhista, Lei 13.467 de 2017, trouxe entre nós um capítulo novo, o segundo A, ao título 2 da CLT, que trata das normas gerais de tutela do trabalho, apenas para dispor sobre o teletrabalho. Isso era necessário? Rigorosamente, não. O trabalho em domicílio, tal como originalmente previsto, já resolvia a contento a situação. Agora, a matéria é também tratada e complementada com discutível juridicidade em alguns pontos nos artigos 75A e 75E da CLT. A definição de teletrabalho está no artigo 75B e apenas explicita que ele ocorrerá quando as atividades forem desenvolvidas preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação. Era igualmente dispensável. O artigo 75C obriga que essa modalidade fique expressa no contrato individual de trabalho, permite a alteração entre regime presencial e de teletrabalho por acordo entre empregado e empregador, no parágrafo 1º, ou até mesmo de forma unilateral, parágrafo 2º, por determinação do empregador, sendo assegurado nesta hipótese um prazo mínimo de 15 dias para a transição. Tudo isso é absoluta e juridicamente questionável, pois o artigo 468 da CLT exige, para que haja alteração lícita das cláusulas contratuais, mútuo consentimento e, ainda assim, desde que não haja, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade de cláusulas que afrontem tal garantia. Por outro lado, os riscos da atividade econômica são do empregador, artigo 2º da CLT, deles não compartilhando o empregado. Isso não foi e não pode ser alterado. Assim, o artigo 75D, trazido pela reforma, ao não deixar claro, como deveria, que ao empregador cabe os ônus da aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, aí incluída, por certo, até mesmo despesas com energia elétrica e plano de internet, por exemplo, estabelecendo apenas que isso, e bem assim, o reembolso, vejam só, primeiro o trabalhador teria que pagar para depois receber o que despendeu, o reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito. E isso deixa campo aberto para cláusulas que podem ser prejudiciais ao trabalhador e fomentar litígios. Haverá também o empregador de fornecer móveis e equipamentos ergonômicos que propiciem, mesmo na casa do trabalhador, ambiente de trabalho saudável e equilibrado, sob pena de responder eventualmente até por indenizações em virtude de danos materiais e morais decorrentes de doenças ocupacionais. O artigo 75E fala apenas em instruções de precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho e na obrigatoriedade de o empregado seguir tais instruções. Não basta. Já se sabe, com a experiência que vem se extraindo da pandemia, em que as exigências para trabalho em domicílio chegaram a ser mitigadas, diminuídas pela medida provisória 927 de 2020, que teve sua vigência encerrada em 19 de julho último, por não ter sido votada pelo Congresso Nacional,
que a prática do home office foi intensificada até por necessidade de isolamento social como nunca antes. O que parecia distante tornou-se medida emergencial. Trabalhadores e, de igual forma, empregadores se reinventaram, tiraram o teletrabalho das pranchetas e, sem preparação adequada, se viram na contingência de viabilizar de forma abrupta e incerta projetos de trabalho remoto. O trabalho presencial, para muitos que nem sequer cogitavam trabalhar em suas próprias casas, pode o trabalho presencial nem sequer voltar. Há pontos positivos a destacar? Sim. Desnecessidade de perda de tempo em deslocamentos, maior convívio familiar, economia para o empregador, aumento de produtividade, possibilidade de antecipar planos de mudar para o interior ou para a praia, entre outras. Já se tem notícias, porém, de jornadas estafantes à distância, de controles excessivos, abusivos, invasivos da privacidade dos trabalhadores, condições inadequadas de trabalho, ausência de contato com colegas, sentimento de não pertencimento, trabalhadores assumindo despesas com internet, energia elétrica, equipamentos, etc. Ora, tudo isso tem de ser verificado. O trabalhador precisa ter preservada sua rigidez física e mental, e isso passa, inclusive, pela necessidade de desconexão. Não pode ficar à disposição remotamente em tempo integral. Não adianta argumentar exemplificativamente que mensagens eletrônicas enviadas por e-mail ou aplicativos instantâneos como WhatsApp, fora da jornada regular de trabalho, não gerariam problemas ou consequências jurídicas, pois ainda que se diga que não haveria obrigatoriedade de acesso, a não ser no horário de efetivo trabalho, a prática gera ansiedade e outros problemas de saúde e faz com que o empregado permaneça à disposição do empregador, sendo possível até mesmo configurar trabalho extraordinário. Outros direitos precisam também ser preservados. É mais difícil, por exemplo, falar em pagamento de horas extras? Além da situação aventada acima, mais difícil sim, impossível não pode ser. Conquanto a reforma trabalhista tenha incluído o inciso 3º no artigo 62 da CLT, para excluir do capítulo que trata da duração da jornada também os empregados em regime de teletrabalho, isso não configura licença para afronta aos limites constitucionais, autêntica carta branca para a exploração. Não! Quando for possível a determinação de jornada excessiva por existência de controle eletrônico, tempo online, etc., mensuração da produção, ainda que o trabalho seja desenvolvido offline, com a desvantagem que se torna mais difícil aquilatar o tempo efetivamente à disposição, e outros meios de controle, as horas extraordinárias, por óbvio, deverão ser remuneradas. É preciso, portanto, encontrar pontos de equilíbrio que evitem que o empregador transfira parte dos riscos do negócio para o trabalhador, ou que explore, sob o falso argumento da impossibilidade de controle de jornada à distância, notadamente quando se sabe ser possível por via remota tal controle, por vezes mais eficaz que o presencial. Necessário, enfim, que o empregador não se deixe seduzir pela tentação de baratear custos à custa do trabalhador. Com o crescimento do trabalho coordenado por plataformas digitais, no fenômeno que vem sendo chamado de uberização, a tecnologia já tem se prestado a precarizar o trabalho humano. Há também a já difundida prática da pejotização, por intermédio da qual o empregado é obrigado a constituir pessoa jurídica e, substituindo a CTPS e o CPF pelo CNPJ, mascarar autênticas relações empregatícias, como se do dia para a noite houvesse se transformado em empreendedor ou microempreendedor, perdendo direitos trabalhistas e previdenciários, sem ganhar autonomia e com subordinação mantida ou até ampliada. Claro que as coisas poderão ser restituídas aos seus devidos lugares pela via judicial. A Justiça do Trabalho não tem se furtado e, por certo, não se furtará a fazer prevalecer sempre que necessário e para tanto provocada a verdade real sobre aquela meramente formal que emerge de documentos. O que se deseja, porém, é consciência e responsabilidades sociais da parte dos empregadores para que o home office, que pode ser benéfico para todos, não se transforme
também em campo fértil para fraudes em desrespeito à dignidade do trabalhador como ser humano, provocando de igual forma rombo ainda maior nos já combalidos cofres previdenciários. Permaneçamos vigilantes. Meu nome é José Roberto Dantas Oliva e deixo aqui o meu convite. Conheça o blogdooliva.com.br, onde você encontrará este e também outros textos e vídeos. Até a próxima!